E aí, tudo bem com você? Bem-vindo de volta ao meu canal, meu nome é Givan Rocha e a AMD fez de novo, ela lançou um processador aí um pouco aleatório, fez em janeiro o lançamento da linha 7000 na Zen 4, né, passado aí praticamente 6 meses, ela lança um novo processador ali meio solto, né, sem fazer muito barulho, um lançamento que seria a princípio somente na China, mas que já aparece na AMD Global, né, como um lançamento global, que é o Ryzen 5 7500F, que é um processador ali que é meio separado, tem algumas diferenças, mas ao mesmo tempo ele é muito parecido com o Ryzen 5 7600 e é disso que a gente vai falar nesse vídeo. E para você que acabou de saber que esse processador existe, de repente fez uma busca aí no Google ou foi lá no AliExpress e acabou aparecendo para você um tal de Ryzen 5 7500F, né? Então a gente vai saber um pouquinho mais sobre ele aqui, vamos ver se vale a pena, quais as diferenças que a gente tem em relação ao Ryzen 5 7600 e quanto ele custa também. A gente vai avaliar o preço dele para saber se pode ser uma boa alternativa para você migrar para sua plataforma AM5 e começar um computador com processadores AMD da Zen 4. Mas antes da gente ir para dentro do meu computador aqui para a gente conhecer um pouquinho mais de detalhes desse processador, eu vou pedir para você deixar aquele seu melhor like aí, se inscrever no canal para dar uma força para esse canal crescer e assim eu conseguir trazer cada vez mais conteúdos interessantes para você e me ajudar também a bater a meta aí dos 10 mil inscritos, que é algo muito importante aqui para o canal e algo bastante importante aqui para o meu trabalho. Não esquece também de clicar no sininho, ativar as notificações para você ficar ligado sempre que tiver um novo vídeo por aqui. Então vamos lá, só para colocar todo mundo na mesma página aqui, Ryzen 7 7500 é um processador da Zen 4, é a nova linha de processadores da AMD com socket AM5. E até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, esse processador não está disponível para venda na Europa, na América, então a gente não tem como comprar um processador desse novo aqui no Brasil, né, em um site nacional, como a gente compraria, por exemplo, um Ryzen 5 7600. Depois eu vou mostrar no AliExpress algumas ofertas que eu encontrei para a gente comparar, ter uma ideia de preço, mas a princípio esse processador, na data que eu tô gravando esse vídeo aqui, ele ainda não está disponível para venda no Brasil. E se no momento que você está vendo esse vídeo aqui, ele já tiver sido lançado aqui no Brasil, vier a ser lançado, as informações, caso seja exatamente o mesmo processador, valem para esse processador que você eventualmente pode estar vendo aí em um site nacional. Trata-se do Ryzen 5 7500F, que é basicamente um Ryzen 5 7600. Quais as diferenças entre esses processadores? São poucas, talvez a maior diferença entre eles é o fato do Ryzen 5 7500F ser um processador que não possui os gráficos integrados, assim como todos os outros processadores da linha 7000. É o único processador, né, que foi lançado da linha 7000 até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, que não possui os gráficos integrados. Data de lançamento dele, 22/7/2023, então praticamente um mês, né, após esse processador ser lançado é quando eu estou gravando esse vídeo aqui. E o Ryzen 5 7600, assim como processadores da linha 7000, foi lançado aqui em 14 de janeiro de 2023. Então aí depois de 6 meses a AMD resolveu lançar um processador avulso, coisas de AMD que não surpreendem, né? Se você está acompanhando processadores AMD aí desde Zen 2, você sabe que lança um processador, aí depois lança um processador que é da mesma linha e muitas vezes está numa geração anterior, numa arquitetura diferente, coisas da AMD, tá? A gente imaginava que na Zen 4 isso não aconteceria, mas alguém teve uma recaída e voltou a acontecer. Depois de lançar uma linha de processadores, a AMD lança um processador avulso e pode não parar por aí, tá? A gente pode ter outros processadores sendo lançados aí de forma avulsa pela AMD. Esse processador, lançado a princípio na China, pode vir para o Brasil, é um pouco imprevisível, a gente imagina o comportamento da empresa pelo histórico que ela tem, mas no momento esse processador não está à venda aqui no Brasil e a gente só acessa esse processador através do AliExpress, tá? Vou mostrar uma oferta para você depois que eu encontrei, mas antes vamos falar um pouquinho mais das outras diferenças que a gente encontra entre o Ryzen 5 7500F e o Ryzen 5 7600. A primeira delas, mais importante, já falei que é o gráfico integrado. De resto, é tudo muito parecido, né? Tem uma diferença de clock aqui também, enquanto no 7500F a gente tem um boost de 5.0, aqui no 7600 a gente tem um boost de 5.1. Clock básico de 3.8 e aqui 3.7 no 7500F, né? A gente tem uma diferença muito maior entre o 7600 para o 7600X do que do 7500F para o 7600. Diferença de desempenho entre esses processadores, menor do que 3% em benchmarks divulgados aí pela própria empresa, pela própria AMD. Então não tem uma diferença tão grande entre os dois processadores. Maior diferença então fica por conta da ausência do gráfico integrado aqui no Ryzen 5 7500F. Os dois processadores trabalham com 2 canais de memória, os dois processadores são de 5 nanômetros, os dois processadores têm PCI 5.0. Em cache, tanto L1, L2 e L3 são exatamente iguais, tendo aqui 32 MB no cache L3 em ambos processadores, então pelas características do processador, usando placa
placa de vídeo com um processador ou com outro, o desempenho será basicamente o mesmo. Então, quando você pensar em uma GPU para usar com seu Ryzen 5 7500F, é a mesma GPU que você usaria de repente com o Ryzen 5 7600. A diferença de desempenho com GPUs será mínima porque a gente tem um clock aqui minimamente diferente e o resto das características é muito parecida. E comparando com um concorrente da Intel, ele acaba saindo um pouquinho melhor que um Core i5 13500, por exemplo. Para a gente ter uma ideia de preço agora, um Ryzen 5 7600, ele custa aproximadamente R$ 1.700. Semana passada, no vídeo anterior aqui do canal, estava até mais barato, né? Agora os preços subiram não só aqui na Amazon, mas como em todos os outros sites também. E a gente encontra esse mesmo processador no AliExpress custando R$ 942, né? Uma diferença bastante grande. A gente tem aqui algumas avaliações, né? Teve até aqui um brasileiro, ó, fui taxado, porém valeu a pena, muito satisfeito com a compra. E aquele padrão, é um processador que, ao contrário da versão que você compra aqui no mercado nacional, que vem com o Cooler Box original, ele vem só o processador, tá? Mas é aquilo que eu sempre falo para vocês aqui nos vídeos. Eu recomendo que, no caso desses processadores aqui, você use um sistema de refrigeração melhor. Use aqui uma water cooler, uma air cooler melhor do que a original da AMD que vem, porque normalmente o Cooler Box original desses processadores aqui permite que ele atinja temperaturas que eu acho que ele não precisa atingir. Você colocando uma boa air cooler de 120mm aí com 4 heat pipes, por exemplo, você consegue temperaturas muito melhores e aumenta a longevidade do seu processador. E aqui em um outro anúncio que eu encontrei no AliExpress também, a gente encontra o Ryzen 5 7500F custando aqui R$ 844, tá? Então uma diferença aí de cerca de R$ 100 de um processador para o outro. Então talvez nesse momento ainda não valha tanto a pena assim, né, você fazer um investimento em um Ryzen 5 7500F, né? Ele não possui nenhum gráfico integrado ali que de repente pode servir como uma contingência se a sua placa de vídeo de repente der um pau, para você conseguir pelo menos ter algum tipo de imagem no seu computador. Um Ryzen 5 7600 acaba sendo bastante interessante, principalmente para você fazer a compra aqui no AliExpress, tá? Por uma diferença muito pequena de valor, você tem um gráfico reserva e tem um gráfico integrado de backup aí pelo menos para você usar. Mas se você tem uma boa placa de vídeo, não há por que você ter receio da sua placa de vídeo queimar, tá? Até porque antes de queimar a placa de vídeo é muito mais fácil queimar alguma coisa na sua placa-mãe, uma fonte, alguma outra coisa parar do que parar uma placa de vídeo. Eu nunca vi uma placa de vídeo queimar de fato, né? Ela perde rendimento, alguma coisa ali não fica legal, trava uma fan, alguma coisa, mas queimar uma placa de vídeo não é algo assim tão fácil de acontecer, tá? Então você não tem por que ter tanto receio. Principalmente se esse processador começar a baixar de preço aqui, você tem uma diferença acima de R$200 aqui que você pode economizar comprando um processador desse, ele começa a se tornar uma alternativa bastante interessante para comprar aqui no AliExpress. Porém, assim como o Ryzen 5 7600, a gente não tem tantas vendas ainda desses processadores no AliExpress. Os processadores que foram lançados em janeiro já têm algumas avaliações. Esse anúncio aqui, por exemplo, que foi um dos melhores que eu encontrei, mais bem avaliados, com mais quantidade de vendas, ele tem aqui 9 avaliações sempre muito boas. E o outro anúncio aqui, que é do Ryzen 5 7500F, ele tem aqui 21 vendas e uma avaliação por enquanto. Então, como faz menos de um mês que esse processador foi lançado, ele ainda não é um processador assim tão comercial, apesar da gente já ter aqui algumas vendas no AliExpress. É um processador que muita gente ainda nem sabe que ele existe, tá? Então por isso que ele ainda não foi tão vendido, não foi tão divulgado, ainda não caiu aí na boca da comunidade a ponto de todo mundo estar falando desse processador, da gente já ter uma série de teste desses processadores aqui em games. Adoraria ter uma plataforma AM5 e um processador desse daqui para testar. Por hora, o objetivo do vídeo é trazer a você a informação da existência desse processador, caso você ainda não saiba, ou se você acabou de saber que ele foi lançado, né, e está buscando um pouquinho mais de informações, talvez nós estejamos aí na mesma página, né, em termos de informações, né? Você pesquisou, encontrou esse processador aqui na AliExpress também, tá aí um pouco com o pé atrás, se compra, se não compra, onde eu montaria um processador desse, se eu montaria numa A620, se eu montaria numa B650, né, o que seria mais interessante para ele. Então eu diria para você que o mesmo que você planejar fazer com o Ryzen 5 7600 é o mesmo que você poderia fazer com o Ryzen 5 7500F. Então se houver uma diferença de preço considerável aqui, que torne esse processador aqui uma excelente opção de compra, né, por preço, eu acho que vale muito a pena sim você fazer a compra no AliExpress e ficar com um PC bem legal aí, com processador de Zen 4 linha 7000, com processador muito bom, tão bom quanto um Ryzen 5 7600. E mesmo sendo anúncios novos, mas por terem boa avaliação e por serem os anúncios que estão disponíveis no momento, eu vou deixar o link desses anúncios aqui, desses processadores, tanto o Ryzen 5 7600 quanto o Ryzen 5 7500F. Vou deixar o link aí na descrição para você clicar e quem sabe já fazer a compra aí do seu processador no site chinês.
Espero que esse vídeo tenha servido para você conhecer um pouquinho mais sobre esse processador, sobre essa opção aí que você tem para montar o seu computador, e deixe a sua opinião também sobre o que você acha desses processadores da Zen 4 da AMD, da linha 7000, se você acha que esse processador aí pode ser uma boa alternativa para você começar um PC na plataforma AM5. Não esquece de deixar aquele seu like aí, se inscrever no canal e ativar as notificações. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!